Obrigado. Então, boa noite a todos. Bem-vindos de volta ao Parabellum. Hoje à noite, vamos tratar imediatamente da questão do drone que caiu na Romênia, que eu, honestamente, não entendo por que está sendo treinado. Muitas suspeitas, polêmicas, etc. Como se fosse uma novidade absoluta, como se nunca tivesse acontecido antes, etc. Na verdade, já faz cerca de 2 anos que drones russos acabam na Romênia, seja porque foram atingidos pelos ucranianos, seja por erros dos russos, seja por atividades de interferência, etc. E notei que todos falam disso de forma extremamente superficial, limitando-se a esse drone que atingiu o prédio, sem contextualizar. Quer dizer, a questão é, fizeram isso de propósito ou não? Não fizeram de propósito? É russo ou não? Não é russo. Removendo completamente o contexto dos últimos 2 anos, de coisas que já aconteceram lá. Adianto que nós temos um contato direto com uma pessoa que mora lá, literalmente lá, a meio quilômetro do Rio, e que já nos enviava, em privado, em tempos não suspeitos, 2 anos atrás, vídeos onde se ouvia o zumbido dos drones e então muitas vezes os drones acabavam em território romeno e as pessoas reclamavam, mas o Estado romeno não fazia nada. Aliás, não só não fazia nada, como mostra esta velha entrevista de março de 26 de março de 2025, como vocês podem ver, coisa antiga, na verdade. Zaluzny já naquela época tinha dado essa entrevista dizendo que a Romênia havia pedido para ele esconder os incidentes com os drones vermelhos que aconteciam no território deles. Então, como vemos, é o contrário do que certos propagandistas dizem para vocês na televisão. A OTAN inventa o incidente porque quer acusar os russos e assim por diante. Não, na verdade era uma questão até bastante embaraçosa para os romenos. Por que eles tentavam esconder esses incidentes? E até que algo tão evidente não aconteceu, mesmo que nos meses anteriores, alguns camponeses, romenos ou quem tivesse um drone caindo no jardim, tiravam fotos. E então, isso acabava virando assunto de debate nacional. Então eles não podiam mais esconder. Enquanto puderam, em 2024 e 2025, o governo romeno escondeu a situação. Quem nos conta isso é Zaluzny, já que quando conversava com os romenos, eles pediam para ficar em silêncio sobre a queda do Shahed no território. E por que eles reclamavam dessa situação aqui? Porque a questão principal é a seguinte: na época, os romenos tinham regras de engajamento que não permitiam que os aviões romenos atacassem esses drones. Os aviões estavam lá, tudo estava pronto, mas não podiam engajá-los. Até porque, vamos falar a verdade, se um drone invade meio quilômetro do espaço aéreo romeno, ou você já tem algo voando, então teria que ter sempre algo no ar, ou corre o risco de não conseguir interceptar ao tempo de decolagem dos pilotos, a menos que instale baterias antiaéreas na área. Além disso, havia regras de engajamento que não permitiam que eles atacassem. Tanto que os ucranianos disseram para eles: nós damos permissão para vocês atacarem, até mesmo no nosso espaço aéreo, se quiserem. E de fato, o governo que caiu recentemente chegou a mudar uma lei na Constituição para permitir que os aviões e as defesas antiaéreas pudessem atacar esses drones. Então, como vocês podem ver, a Romênia, dentro de um contexto de aliança da OTAN, era bastante, digamos, ambígua em assumir um papel direto em relação a essas infrações por parte dos russos. Na verdade, tentava se esconder a situação, ou seja, o contrário do que está sendo dito por aí. Vocês já sabem os nomes dos que dizem é tudo uma conspiração, não nos contam, é algo organizado para culpar os russos. Viram só? Estão tentando criar o terror russo e por aí vai.
Na verdade, tentavam minimizar, esconder a situação, até que isso começou a acontecer vezes demais e a coisa teve que vir à tona à força. Ou seja, não dava para não enfrentar o problema, já que as pessoas espontaneamente faziam vídeos e mostravam que o Estado estava se calando sobre isso. Agora, deixando de lado as análises dos outros, fui pesquisar. As análises feitas diretamente pelos romenos, porque também existem think tanks romenos, analistas militares, OSINTER, romenos de verdade, e vamos ver o que os romenos dizem. Estes são os códigos do drone que caiu na Romênia. Como vocês podem ver, os códigos estão em cirílico. Observe que aqui está escrito Nivelle Fragmentuli. Veja, é romeno, o novo fragmento da aeronave. Dá para entender bem o romeno se você é italiano. Os códigos estão obviamente em cirílico, eles conseguiram encontrar até os códigos do motor. Repito, essas são análises feitas diretamente pelos romenos. E o interessante é que o código de produção e a data do drone são de 1 mês atrás. Isso significa, nos dá um dado interessante. Se o drone é de 1 mês atrás, significa que os russos praticamente produzem quase tudo aquilo, ou seja, usam quase tudo o que produzem. Porque não é um drone de 6 meses atrás que estava em estoque, etc., mas literalmente eles produzem algo há 1 mês e já estão lançando. Isso é significativo porque, do ponto de vista analítico, nos mostra que a capacidade produtiva deles está praticamente sendo consumida. Em 1 mês, eles não têm grandes estoques de produção. Quase tudo o que é produzido é lançado muito rapidamente. Então isso é interessante. Pelo menos saiu alguma coisa disso, algo extremamente útil. O outro, por sua vez, é a análise feita diretamente pelo grupo romeno, que agora vou mostrar para vocês e que, na minha opinião, é interessante. Porque, além disso, eles fizeram uma avaliação dos dados dentro do próprio drone. E surgiu isso, que não é citado por nenhum jornal, ninguém que debate no X ou assistiu aos vários telejornais. Ursini. Não tem ninguém que foi buscar diretamente o que os romenos dizem, além das declarações do Estado. Eu prefiro assistir às análises de ex-militares ou militares romenos, grupos OSINT, etc. É o grupo Jetica Gen, que conseguiu colocar as mãos e fazer análises nesses fragmentos. E saiu isso. Após as análises de múltiplas fontes, incluindo dados sobre o ponto de lançamento, o plano de voo do drone e a trajetória de penetração no espaço aéreo ucraniano. Informações recebidas com um atraso de 24 horas, aliás, além da assinatura acústica do sistema de propulsão registrada, considerada antes do impacto. Fontes OSINT e vídeos publicados pela população local permitem formular a seguinte avaliação com alto grau de certeza. A aeronave não tripulada UAV Gerand 2 carregada, de acordo com nossas informações, com 50 quilos de explosivo de alto potencial. Por que dizem isso? Porque foi encontrada a cápsula onde normalmente se coloca o explosivo, então não estava descarregado, porque às vezes também são usadas variantes, como o Gerbera, que são de reconhecimento. Operou em uma trajetória de voo pré-estabelecida e realizou um impacto deliberado em coordenadas aproximadamente predefinidas. Ou seja, já estava programado para ir nessas coordenadas, não foi bloqueado nem saiu da rota. A área de impacto está fora do perímetro de interferência dos sistemas ucranianos de interferência eletrônica que interferem no GLONASS, no GPS ou em sistemas equivalentes. O que muito provavelmente permitiu a navegação por satélite, pelo menos parcialmente, durante a missão no espaço aéreo romeno, com uma preferência pelo acompanhamento terminal antes do impacto. Portanto, a manobra e os dados não sofreram interferência, então isso significa que era para chegar lá.
Durante a penetração no espaço aéreo nacional, o drone executou as seguintes ações deliberadas e programadas: evasão ativa do radar. Manobras para reduzir a assinatura de radar durante o voo no espaço aéreo romeno. Ele sabia onde estavam as instalações romenas, evitou-as ativamente, mudando de altitude e aproveitando o terreno. Descida controlada da altitude, iniciada imediatamente após cruzar a fronteira do país. Isso não é um erro. Se de repente, ao entrar no território romeno, ele desce e tenta aproveitar o terreno, não é que sofreu interferência eletrônica, se perdeu, algo assim. Ele está seguindo uma rota pré-estabelecida. O objetivo era reduzir ao máximo o risco de serem descobertos. Aproveitamento das máscaras de relevo, ou seja, da morfologia do terreno, para evitar a detecção. Então, quando você tem um drone que segue o terreno, ele ainda não foi bloqueado, não foi desviado, se ele cai é por um erro, foi atingido pelos ucranianos. Porque ele está aproveitando o terreno e seguindo pontos de passagem. Entrada em mergulho, terminal controlado. Então ele seguiu o terreno, subiu e depois desceu em mergulho. Manobra programada de conclusão da missão executada antes do impacto. Claramente indicada pela assinatura acústica do motor. A avaliação. A série de manobras realizadas pelo vetor aéreo é incompatível com a hipótese de deriva balística após o engajamento. Tem algo que o atingiu. Sustentada pela versão oficial, segundo a qual o drone teria sido atingido pelas forças ucranianas e continuado a voar sem controle. O perfil de voo documentado indica claramente a manutenção do controle ativo da aeronave durante toda a missão. Conclusão: a Federação Russa realizou um ataque intencional no território romeno. A equipe Jetica assume total responsabilidade pelo conteúdo desta análise, com especial respeito àqueles que estão prontos para defender a Romênia, equipe Jetica. Depois, se você acessar as coisas deles, também há os podcasts deles. Eles também postam outros documentos, incluindo o registro do movimento e assim por diante. Então, como vocês podem ver, o drone executou exatamente as manobras e, portanto, não poderia ter sido bloqueado. Se você escreve o terreno, é óbvio que você não foi bloqueado, nem foi atingido, porque está seguindo perfeitamente a trajetória que foi definida para você. Então vamos pensar sobre o porquê. Na minha opinião, vamos voltar àquelas lives antigas que eu fiz sobre as incursões de drones dentro do espaço báltico e polonês, para dizer que tudo isso serve para testar a determinação dos vários países e temos que dizer da Romênia. Nesse caso, nos 2 anos anteriores, também considerando o testemunho da população local e o de Zaluzny. Então temos mais provas, tanto locais quanto externas, que o governo romeno havia tentado várias vezes esconder essas coisas para não ter que intervir. Depois, as declarações oficiais. Ali perto, sim, claro, tem a base de Constança, Alessandro Brunelli. Então, desta vez, o governo não podendo se esconder com a cumplicidade de Zaluzny ou dos ucranianos e tendo aprovado uma lei que permite que eles os interceptem. Os drones agiram e o consulado russo de Constança foi fechado. Consulado russo de Constança, onde vários jornais e analistas, ossinti-romenos, dizem que há anos o consulado russo em Constança tem sido usado como base para abrigar várias pessoas que certamente controlavam as atividades de Constança. Nem mais, nem menos. Então era uma espécie de cavalo de Troia nesse sentido. Então talvez eu também estivesse lá. Eles mudaram completamente de postura em relação ao passado. Desta vez, eles usaram esse incidente também para se livrar desse problema, para ter a desculpa política de tirar a presença russa. Houve uma grande mudança de atitude, digamos assim, por parte da Romênia.
Fechar o consulado de Constança, o golpe mais pesado é o da espionagem russa, segundo entrevista ao historiador Armando Govitu. Essas são todas fontes romenas. É cada vez mais interessante ver o que dizem diretamente os analistas deles, os comentaristas deles, do que ouvir as nossas versões de um lado ou de outro. Eles tiraram justamente porque dizia que já fazia um bom tempo que havia uma atividade muito estranha. Leiam o artigo. Vamos ver se entra, porque é um pouco longo, vocês querem. Se entra no chat, porque infelizmente, quando você coloca um link estrangeiro, ele faz todas aquelas coisas. Para a tradução, eu coloco mais curto para vocês. Vocês podem traduzir. Aqui está. Isso é o que dizem os jornais e os analistas romenos sobre o assunto. Então, como vocês veem os vários comentaristas que temos na Itália? Não é russo, blá blá blá. Não trazem dados, não trazem análises, não trazem evidências, simplesmente dão sua posição ideológica em relação ao incidente. Sim, é assim, não é assim, sem trazer nada que corrobore a tese deles. Eu mostrei para vocês as imagens com as peças que mostrei, as análises de grupos independentes, não governamentais independentes, ex-militares e analistas, romenos. Mostramos para vocês os precedentes históricos. Não é a primeira vez que isso acontece e a explicação faz muito sentido. Até porque, se alguém for ver onde ficava esse prédio, percebe que se o drone voasse a uma certa altitude, teria sido detectado muito cedo. Em vez disso, ele chegou suficientemente fundo para atingir esse prédio, porque seguiu o relevo. Se seguiu o terreno, evidentemente não foi detectado, não foi danificado. E então todas as várias teorias de erro ou coisas do tipo vão por água abaixo. Então é interessante. Veja, essas coisas me fazem rir depois. Sobre o gasoduto, diziam que a culpa era dos russos, mas eu fui o primeiro a afirmar que foram os ucranianos. Uma equipe de Poroshenko em tempos não suspeitos, publicando isso um ano antes da investigação iniciada pelos alemães. Então esses comentários bobos você pode fazer para outra pessoa, minha comunidade pode te confirmar isso, porque publiquei os chats de um contato meu no Telegram. Do fato de que foi uma equipe ucraniana, com o consentimento dos poloneses, que de qualquer forma sabiam que eles estavam passando pelo território deles. Diferente de outros, não ganho nada com isso. Não faço propaganda, nem para os ucranianos, nem para os russos, e nunca apoiei a tese de que foram os russos, porque não fazia sentido. Vai recuperar as primeiras lives que fiz sobre a destruição do Nord Stream. Tentei fazer uma tabela de cenários positivos e negativos para os russos. Os positivos eram um aumento temporário dos preços do gás, todos os outros eram negativos. Não fazia nenhum sentido do ponto de vista lógico, então. Nunca apoiei essas teses. Então, vale a pena recuperar isso. É justamente o discurso inteiro que é de 3 anos atrás. Para dar uma ideia, é que porque você tem que falar de uma coisa, então automaticamente todos os cenários têm que ser pró um ou pró o outro. Quando a lógica é e navalha de Occam. Mas, em igualdade de fatores, te dizem que a solução mais simples é a mais correta. Você tem que ignorar isso. Então, meus senhores, é tudo uma estratégia, obviamente, assim como também é uma estratégia a ucraniana, do uso de drones dentro do espaço báltico, que depois também levou à remoção do ministro da Defesa. E assim por diante, no sentido de que, certamente, passar pelo espaço báltico permite aos ucranianos enfrentar menos defesas aéreas russas. Depois, quando há conivência por parte dos bálticos, já que até derrubou um governo, aí já é outra história, é outra conversa. Aliás, se vocês se lembram quando se falou do ataque dentro do espaço dos bálticos e na Polônia com os drones, eu mostrei para vocês uma análise de um analista polonês, vão lá recuperar a live, aquela com os russardos alados na capa, que era interessante. Por que um analista polonês?
Não quando aconteceu o ataque, mas 4 meses antes. Lima. Ele tinha feito uma análise de alguns drones que tinham acabado entre a Bielorrússia e a Ucrânia, mas que dentro tinham chip poloneses, estonianos e lituanos. E ele tinha teorizado, eu coloquei o documento na descrição do vídeo, que muito provavelmente eram testes que no futuro levariam ao uso de drones IA, ao uso de drones na Polônia. Então, como vocês podem ver, já havia precedentes de testes nesse sentido. E ele estava certo, porque 3, 4 meses atrás depois aconteceu exatamente aquilo ali. Então é interessante ver que às vezes a gente acerta usando a cabeça. Abaixo do vídeo dos hússares, vocês encontram o documento publicado por esse analista. Klino, que não era russo, que era russo-polaco, que não foi levado em consideração, na época ninguém deu a mínima para ele. E, no entanto, ele estava certo. Por outro lado, aqueles que estavam na Polônia eram a variante decoy da Gerbera, sem explosivo, talvez também para evitar possíveis acidentes maiores. Então isso é interessante, não adianta você guardar essas coisas aqui. Tenho contatos pessoais no local que há 2 anos nos enviam vídeos de drones que caem. 2 anos atrás, eles nos mandavam os vídeos. É uma garota, aliás da Tíndia, morrendo de medo, amiga da minha esposa, que nos mandava esses vídeos em particular à noite. Tem uma casa bem ali, e eles chegavam. Então, essa história eu conheço muito antes de virar essa confusão de que falam hoje. E assim por diante. Eles também eram bons na questão dos drones que caíram na Polônia. Veja só, eram justamente aqueles com o tanque duplo. Veja só, aqueles com as misturas lituanas e polonesas. Coincidências demais. Não, vocês já viram outros drones com tanque duplo? Não, por quê? Porque, obviamente, para a Ucrânia não são necessários drones com tanque duplo. Então é interessante observar também essas coisas aqui. Não é que eles sobrevoam a Rússia, a Bielorrússia, impunemente, eles ficam entre um lado e outro da fronteira, entre Estônia e Estônia, Bielorrússia, Lituânia, Bielorrússia, etc. Eles ficam muito na borda porque os caças não podem engajar os drones no espaço da OTAN. Então os ucranianos aproveitam, mas também tentaram aproveitar a Bielorrússia, assim como passaram também à direita da Bielorrússia. Algumas vezes, por exemplo, enquanto iam para o norte, em direção à base da 76ª Divisão Aerotransportada Russa, porém, sofreram muito mais interceptações. Nem mais, nem menos. Então, com certeza, a Rota Báltica é a que lhes dá mais oportunidades, movendo-se sempre próximo à fronteira. Aqueles mais próximos da fronteira têm mais chances de sofrer interferência por parte dos russos. É um pouco diferente quando você tem alguns drones ucranianos que acabam 100, 150 quilômetros dentro do espaço estoniano, lituano, etc. Então, há um pouco de cada um desses dois fatores. É preciso ser sempre honesto, não dizer absolutamente que é assim ou assado, por puro preconceito. Alguns casos são justificáveis, outros não, ou são muito mais duvidosos. Então é sempre preciso levar em conta, caso a caso, drone por drone, qual rota ele tomou. Por exemplo, muitos dos drones russos que tinham acabado na Romênia nos 2 anos anteriores, podemos dizer que não tinham sido programados para atingir a Romênia. Porque eles acabavam no meio de campos, já chegavam danificados. Ou era atividade de interferência eletrônica? Então é interessante ver por que há uma diferença nesse drone que atingiu alguma coisa em relação aos outros. Drones que, de qualquer forma, tinham acabado na Romênia, mas que chegaram lá ou por erro, ou por atividade antiaérea ucraniana, ou por interferência eletrônica. Porque essa é a diferença.
Não é novidade que drones acabam na Romênia. A novidade é que esse drone foi programado para esse propósito, em comparação com os outros 2 anos, onde eles tinham acabado indo parar por acaso. E isso é uma escolha deliberada, talvez para haver uma reação. Desde que os romenos mudaram a lei sobre interceptação, não tinham acontecido incidentes. Talvez quisessem ver se os romanos, tendo mudado a lei, seguiriam a própria lei e a cumpririam, ou se iriam enrolar como nos anos anteriores. Porque talvez a lei fosse só para agradar o povo. Tipo, ficamos tranquilos, fizemos a lei, agora podemos. E aí, no fim das contas, não acontecia absolutamente nada. Essas coisas servem para testar o grau de determinação de uma pessoa. E não é por acaso. Também precisamos colocar as coisas do ponto de vista temporal e político, porque esse incidente acontece com o governo romeno já deposto. Neste momento, a Romênia, um governo que está mantendo as coisas, digamos assim, pro forma, é certamente muito fraco. Então, qual o momento melhor para testar a determinação de um país, se não em um momento de transição? Os tempos políticos também são importantes, não apenas os militares ou os fatores técnicos dos drones. Aliás, os ucranianos conversam com os romenos e praticamente firmaram um acordo bipartidário em relação à proteção do espaço aéreo, de forma combinada para que cada um tenha mais autonomia, digamos, de Kiara Zelensky. Acabei de falar com o presidente da Romênia, um drone russo atingiu durante a noite o prédio residencial. O presidente romeno, Nicu Ordana, confirmou o acordo de cooperação na produção de drones. Provavelmente vão fabricar drones para interceptar outros drones. Algo desse tipo que, de qualquer forma, ambos os lados, tanto russos quanto ucranianos, estão tentando desenvolver. Há novidades sobre a Transnistria? Vai haver reunificação com a Moldávia. Aquilo é Moldávia? É outro assunto completamente diferente que exige uma live inteira só para isso. Com certeza a Transnistria, já que fecharam o gasoduto e depois receberam a oferta de receber gás da Romênia, etc. Talvez também uma forma de soft power. Eles estão em uma situação bastante dramática, além de estarem isolados. A situação continua incerta, também por causa da questão puramente jurídica. Um dos principais requisitos para um país entrar na União Europeia é ter o controle de suas próprias fronteiras. No nível internacional, a Moldávia inclui a Transnistria. Na prática, ela não a controla. Então, eles precisam resolver esse problema se quiserem entrar na União Europeia. A maioria dos cidadãos moldavos também tem passaporte romeno. Então muitos se dizem separatistas, mas depois aproveitam o passaporte moldavo ou romeno para serem também cidadãos europeus. Uma vez foi feita uma live, eu recomendo que vocês assistam ao vídeo que o Emiliano do Bold Don't Lie fez, pois ele tratou bastante desse assunto, porque naquele vídeo tinham alguns dados que às vezes eram até engraçados. Vou chutar alguns números aleatórios, mas eu me lembro qual era a proporção. Tipo, em um ano, pela Transnistria passavam cerca de 50 milhões de cigarros, 50 milhões de maços de cigarro. Alguém tinha feito um cálculo e tinha dado que todos teriam que fumar, inclusive as crianças, praticamente um maço por hora o ano inteiro. A Transnistria era e é uma boa região para esse tipo de tráfico, então era conveniente, digamos, para eles. E depois é uma história muito longa. Fala-se de um exército russo que decidiu manter a região sob controle depois que isso aconteceu. A União Soviética, então, houve também uma pequena guerra que pouca gente conhece. Se vocês procurarem no Google, ou na Wikipédia, etc., pesquisem sobre a Guerra da Transnistria, onde inclusive a Romênia também participou. Romênia e Moldávia. Contra o exército russo
ou o que restava dele, comandado por uma espécie de senhor da guerra ou general. Então sim, a Transnistria é tecnicamente o Donbás da Moldávia, nem mais nem menos. Existem muitos paralelos, não só do ponto de vista da interferência soviética, da colonização, mas também do ponto de vista industrial. A Transnistria era a parte mais industrializada do país, o resto da Moldávia era mais rural. É lá que estavam as usinas, lá que estavam as fábricas pesadas, lá que ficava o maior depósito de munições e assim por diante. Então, como podemos ver, há muitas coisas em comum nesse sentido. Então depois vocês vão encontrar as fontes abaixo, podem ir conferir, sempre fontes. Obviamente, aqui vocês encontram as fontes romenas sobre a análise das peças do drone. Então, repito, fontes romenas, tenta utilizá-las. Utilizar as do país onde as coisas acontecem, que com certeza são mais interessantes. Vamos ao assunto que também é o motivo da capa, a Game Theory, ou seja, a teoria dos jogos, os cenários possíveis que podem ser realizados de um lado e do outro. Tinha nascido de um esboço meu, literalmente feito no Paint, que depois entregamos para a inteligência artificial, para a qual depois entregamos praticamente centenas de fontes de meus documentos, incluindo aquele que eu tinha escrito sobre os problemas do exército ucraniano e russo, sobre o recrutamento, sobre as perdas, etc. E devo dizer que a inteligência artificial corroborou a maioria das coisas que eu tinha escrito espontaneamente e que tinham acontecido, e sai algo assim. Nós basicamente fizemos perguntas para ela, os cenários para a Rússia e para Putin a longo prazo. E esses são os cenários. Nós perguntamos a ela se os cenários que eu tinha feito eram precisos, e ela nos respondeu parcialmente. Os 5 cenários estão bem mapeados, com correções numéricas sobre a questão da mobilização em massa, sobre a sustentabilidade. Então, praticamente... Sim, também. Muito bem, Fábio. E então, praticamente tentamos ver se confirmava ou não, porque no final das contas não existem tantas posições possíveis. Também não tinha considerado o fator Orbán, porque depois houve a mudança com Magyar e etc. Então é a nossa, para quem pergunta qual modelo, é esse o modelo. Muito baseada em fontes, digamos, militares e OSINT. A tabela dos cenários revisada depois da minha original e das perguntas. Cenário possível para os russos. Mobilização parcial. Probabilidade de vitórias baixa. Sustentabilidade econômica, 4,5 de 10. Mas em queda. Ele queria dizer em queda. Eu entendia como cada vez mais problemática com o tempo. Ou seja, de 4 em 10 passava para 5 em 10, 6 em 10, 7 em 10, até chegar à insustentabilidade econômica. Com os dados atuais, considere reservas drenadas por 6 a 12 meses. O Run Windfall é um fator que inclui a confusão com o Irã. O risco político interno para uma mobilização parcial por parte russa é 6 de 10, bastante alto, porque se você se lembra, quando fizeram a mobilização parcial em 2022, 1 milhão de pessoas tentou fugir. Mas é gerenciável, enquanto os limites permanecem abaixo da visibilidade social. O que se entende por visibilidade social? Aquela técnica que a Federação Russa está usando de continuar recrutando, mas buscando nas camadas mais baixas da sociedade. Ou seja, oferecendo dinheiro para que pessoas do Tartaristão e de outros lugares vão lutar. Ou oferecendo, como era feito na época do Wagner, o perdão aos prisioneiros se eles fossem lutar.
Ou seja, enquanto você não atinge a classe média, a burguesia e talvez aqueles que vivem nas principais cidades. Há muitas análises que mostramos no canal onde a proporção de pessoas mortas em relação ao oblast de origem era incomparável para o Tartaristão em relação a Moscou. Ou seja, o Tartaristão, mesmo tendo 20 vezes menos, talvez até 40 vezes menos, em relação a Moscou, tinha cerca de 140 vezes o número de mortos, porque aquele oblast contribuía muito mais proporcionalmente à população. A outra opção é com o conflito congelado. A sustentabilidade econômica, obviamente, do conflito congelado é a metade, 5 de 10, obviamente, que aumenta com o tempo, porque conflito congelado não significa uma solução ao estilo coreano, onde a frente está parada e há um armistício. Significa que, mais ou menos, nenhum dos dois tenta avançar, mas ainda assim continuam os ataques com mísseis, drones, etc. Então, com o tempo, a capacidade de produção de sistemas de longo alcance dos dois lados aumenta e, portanto, inevitavelmente, isso se torna cada vez mais incomum. Com certeza, para Putin, isso não funciona. Existe também um problema, um beco sem saída, na questão do congelamento da linha de frente. Por que Putin fez essa lei ser aprovada? Onde diz que os oblasts de Kherson, Zaporizhia, Donetsk e Lugansk são território russo. Vocês já repararam que, frequentemente, na narrativa de Putin, aqueles que contam a guerra na Ucrânia pelo lado russo falam em libertação? Porque eles fizeram uma lei onde dizem que esses agora são oblastes russos. E aqui, desculpem o sorriso, mas na minha opinião, surge daí uma coisa meio engraçada. No sentido de que, se a guerra fosse congelada, já que os russos fizeram uma lei onde dizem que esses oblastes agora pertencem à Rússia, tecnicamente falando, seriam os russos que estariam cedendo o território. Já que as áreas ainda ocupadas, segundo os russos, pelos ucranianos, aquelas partes dos oblastes que os russos não conseguiram tomar. Tecnicamente, para os russos, e só para eles, porque fizeram uma lei que diz que são deles, bem, estariam ocupados pelos ucranianos. Então, se você encerrar a guerra agora, tecnicamente estará cedendo o território russo. Porque você mesmo escreveu que é território russo. Eu levanto as mãos porque isso, obviamente, é uma encenação que cria situações realmente ridículas. Mas é assim. Então, se Putin tivesse que encerrar a guerra por qualquer motivo e restasse nem que fosse 1 quilômetro do oblast de Kherson, de Zaporizhia, de Donetsk ou de Lugansk, tecnicamente ele teria cedido o território russo. Façam vocês mesmos, acho que muitos de vocês não tinham pensado nisso. Mas é bastante interessante. Politicamente, ele não conseguiria apresentar isso como vitória. E então começariam as críticas sobre o desperdício, etc. Enquanto isso, vamos chamar o Lanzarone Nacional, porque vamos falar também, obviamente, dos Gripen e de muitas outras coisas. Terceiro cenário. Mobilização em massa, possibilidade de vitória média com uma mobilização em massa. Não é que a massa de homens que vimos mude muito no campo. Por mais que os russos tenham chegado perto do colapso das linhas de defesa ucranianas durante 2025, mas a um custo extremamente elevado. Então eu subestimava a coisa. A mobilização total, porém, poderia durar de 12 a 18 meses, depois disso seria insustentável. Sustentável politicamente, eu tinha avaliado como 10 de 10 em nível de risco. A inteligência artificial confirma isso para mim com as fontes. Muitos fugiriam. Seria a versão de setembro de 2022 multiplicada a níveis inimagináveis.
Aceitação da derrota, quarto cenário. Possibilidade de vitória, obviamente nenhuma. Sustentabilidade econômica, baixa, porque obviamente haveria apenas a parte de reintegração dos veteranos sem empregos, os custos enormes da reconstrução, a perda de prestígio geopolítico. Politicamente impossível para Putin. Equivaleria ao fim do seu sistema de poder, também por aquele motivo que eu mencionei sobre os oblastes adicionados por lei como pertencentes à Federação Russa e tecnicamente cedidos a outro país. Não sei se você já tinha ouvido isso. Leonardo, por que muitos não? Nós? Outro dia me veio uma reflexão enquanto eu estava, digamos, junto com Ivan Barbato, dando as melhores orientações com as fontes a essas perguntas que eu coloquei, aplicando a teoria dos jogos sobre os possíveis cenários da Rússia. Como a Rússia fez uma lei dizendo que esses oblastes pertencem à Rússia, se a frente se congelasse, tecnicamente eles estariam cedendo o território russo para a Ucrânia. O mal da rigidez. Eles mesmos se tornaram rígidos a nível legislativo. Boa noite a todos enquanto isso. Um beco sem saída. Um beco sem saída. Não vimos esses erros. Ficar rígido nunca é uma boa ideia na guerra, porque é preciso ser flexível como a água que encontra o caminho. Obrigado. A propaganda deve poder se mover e vender, se deslocar, poder se mover e vender o que não pode ser vendido. Claro, ao mesmo tempo poder mudar um pouco como os ucranianos, voltando às fronteiras de 91. Péssima ideia declarar uma coisa dessas. O discurso de ambiguidade estratégica que colocamos no livro do Pacífico também se aplica a essas coisas aqui. Você também pode ser estrategicamente ambíguo no que quer alcançar. No momento em que você declara isso, o critério para medir sua vitória ou o alcance dos seus objetivos se baseia no que você declarou. Certo? Sim, é realmente verdade. E traçar linhas vermelhas é perigoso, porque por um lado deixa a sua intenção clara, mas em certo momento você também precisa estar disposto a cumprir suas promessas. E eu me lembro que na Wikipédia tem uma página dedicada a quantas linhas vermelhas russas foram ultrapassadas pela Ucrânia e pelo Ocidente e nunca aconteceu o que foi prometido. Isso afeta a credibilidade do país. Sim, é verdade. Tem uma live, a tênue linha vermelha, fazendo a capa do filme, porque na verdade era uma tabela enorme de coisas que toda vez diziam: não, mas se dermos isso, aquilo vai acontecer e nunca aconteceu. Nunca aconteceu. Perder a credibilidade é pior do que não ter armas, especialmente para uma potência nuclear. E aqui o pensamento vai para a Guerra Fria, para a destruição mútua assegurada, para a MAD, que funcionou. Porque não havia apenas as armas, mas também a convicção de que o outro lado cumpriria as promessas. Mas se você não faz isso, e a Rússia não fez isso muitas vezes, além disso, se também está de mãos atadas legislativamente com os oblasts, aí a coisa se complica. Mas eu me permito criticar também a Ucrânia nisso, porque Zelensky quis proibir por lei as negociações com Putin. Meu Deus do céu, eu entendo tudo, mas deixar algumas portas abertas é o motivo. Por isso se bloquearam e ficaram politicamente insustentáveis. Por um lado, e é verdade que depois, você pode vender isso como quiser, submeter ao voto popular e assim por diante. Também vou responder a isso. A Rússia corre risco de implosão ou guerra civil devido a esta guerra. Putin está cada vez mais ameaçado. Eu recomendo que vocês assistam ao Russian Media Monitor para ver o quanto os propagandistas russos da televisão estão literalmente fora de si. Assisti aos últimos episódios para ter uma ideia. Falavam em atacar Polônia, Romênia, ou seja, diziam absurdos e criticavam a Armênia. Fala muito interessante sobre como a história mudou e como ultimamente até escapou do Putin que a guerra começou porque a Ucrânia queria entrar na Europa. Escapou deles, não, é o discurso da OTAN, o cerco, a ameaça, ou seja, tudo isso sumiu. Outro dia, justamente no Media Monitor, em um vídeo de sobreposição que tinha vários convidados, diziam: a Armênia está se aproximando da Europa, querem acabar como Kiev e assim por diante. Ele falou com umas frases alucinantes do tipo, aí ele diz, o engraçado é que quando eu dizia essas coisas, me chamavam de propagandista atlantista.
Eles dizem isso na televisão às 8 da noite na televisão russa. As ex-nações soviéticas existem porque é a Rússia que decide que elas existem. Estou dizendo literalmente. Vou colocar o link para vocês e assistam porque é uma coisa inacreditável. Um pouco às pessoas, eu te criei, lembra que fui eu que te criei. Não, mas eles dizem isso no sentido literal de que você só existe enquanto for conveniente para nós. Nossa Senhora. Mas, Nossa Senhora, eles falam isso numa boa, sem nenhum problema. Falam abertamente e tudo mais. Vou mostrar para vocês, porque depois dizem que inventamos essas coisas. Mídia russa, Mônica, este é o último vídeo de Soloviev. Você existe enquanto a Rússia concordar com a sua existência. É uma discussão entre Soloviev e vários outros. Normalmente ele tem militares, politólogos, etc, etc. Assistam. Vão procurar esse vídeo aqui porque é quente. E eu recomendo que assistam também o vídeo com Alexander Dugin. Nunca vi alguém tão fora da casinha. Tem um vídeo de Alexander, não é brincadeira. Até a jornalista russa. Não vou colocar. São 14 minutos, não vamos assistir 14 minutos de delírios. Mas tem um vídeo onde Alexander Dugin define a Coreia do Norte como um farol de liberdade e democracia. Até a jornalista russa disse: desculpa, eu estive lá. Quer dizer, eu tinha guardas me seguindo por toda parte e nem podia interagir com a população. Não? Dugin se recompõe e responde: não, mas como eles derramaram o próprio sangue junto com o nosso, é interessante. Porque até uns 6 meses atrás, tinha gente na Itália que dizia que não havia soldados da Coreia do Norte. Ainda bem que não havia. Ele diz que, por terem derramado sangue com os nossos, não podem ser tão ruins. Entendi, talvez realmente não sejam, mas com certeza, quer dizer, de um ponto de vista lógico, você diz que esse é um filósofo, é um pensador. Quer dizer, ele se contradiz em questão de... E depois ele fala uma coisa que eu pensei, mas isso é um vídeo para zoar ou é realista? Em um certo momento, ele faz um raciocínio que até a jornalista russa quase ri na cara dele, onde ele diz que a dissolução da União Soviética aconteceu também graças à boneca Cheburashka. Não estou brincando. A boneca Cheburashka. E eu digo, mas que diabos é essa boneca Cheburashka? Mostra ela, e lá está Escila. Olha, essa boneca, enfim, é tipo uma boneca com orelhas grandes, onde ele diz realmente que a boneca Cheburashka, na verdade, se refere a um demônio da lua. E que fez o povo soviético sonhar com individualismo. Ok? Ok? E isso praticamente os levou a ajudar na dissolução do... Veja, você está muito irritado. Dessa boneca. Tanto que alguns soldados russos também têm isso nas mochilas quando vão para a luta. E ele diz que esse Cheburashka instilou pensamentos. Obrigado. Основании древних пентаклей, воспроизводящих символические черты демона Луны. Cheburashka é a expressão concentrada daquela idiotice contra a qual eu luto a vida toda. Fim da preparação. Quer dizer, vocês também ouviram o tom da jornalista. Se você escreveu isso, isso e isso, e ele vem com esse papo furado dizendo que a boneca praticamente fez sonhar com o individualismo, etc., contra a coletividade. Eu não vou ficar assistindo 14 minutos desse negócio. Assistam a este vídeo e leiam os comentários. Sim, a boneca subversiva capitalista. Nem as LOL, essas coisas, mas... LOL, questa qua. Eu te juro que o nível do que eu vi nesses dias na televisão russa, você nem imagina, nem em um filme distópico e etc. E você fala certas coisas. Quando ela dizia que na Coreia não havia liberdade, pois andava armada, sob vigilância, e não podia conversar, ele respondeu: sim,
Mas a coletividade que imagino não é individual, ou seja, é a liberdade. Não é individual, é liberdade coletiva. E depois ele diz que a única maneira de ter paz é a guerra. Praticamente citava Orwell. As máximas de Orwell, de 1984. Não estou brincando, você diz isso no próprio vídeo. Eu acho que nunca vi um vídeo tão alucinante assim. Só que eu deixo pra lá porque ele está sempre lá gritando. Mas normalmente Dugin tinha um pensamento distorcido. Eu li a Quarta Profecia Política, etc. Distorcido, estranho, etc. Mas pelo menos tinha uma aparência de estratégia, de coerência no próprio pensamento. Esse tipo de coisa aqui, quer dizer, nem o Mágoa do Nascimento conseguiria inventar. Vão lá assistir porque são realmente divertidos. Mas te fazem pensar. Porque se na televisão russa eles são bombardeados por gente dizendo que temos que atacar com armas nucleares a Armênia, a Polônia, a Romênia. Tem esse cara que fala esse tipo de coisa aqui. E ficam te bombardeando dia e noite. Imagina ligar a televisão, não tem o Formigli mostrando os bunkers do Azovstal tirados de videogames ou, sei lá, porta a porta, essas coisas assim. Mas você tem gente que te bombardeia continuamente com essas teorias e não é de agora que elas surgem. Já faz 20 anos que eles fazem essas coisas. Quer dizer, os primeiros vídeos onde eles fantasiavam sobre o ataque, sobre como invadiriam os Bálticos, são de 2012, acho, só para dar uma ideia. Até mesmo antes da questão do Maidan, Crimeia, etc. Ou seja, há 20 anos eles bombardeiam a televisão com esse tipo de pensamento. Voltando à análise da teoria dos jogos, a derrota de Citazione, então absolutamente não é algo a se considerar. 5. Escalada deliberada com a OTAN, possibilidade de vitória média-baixa. E eu explico por que média-baixa. Esse era o cenário que me veio à mente e que me deu a ideia de aplicar a teoria dos jogos. Escrever eu mesmo a tabela, depois entregá-la para a inteligência artificial. Graças a Ivan Barbato, com uma avalanche de fontes minhas por trás para corroborar também a história passada. Porque eu pensei em uma estratégia desesperada que faria sentido a longo prazo. E aqui, me escutem bem, ao que os russos estão fazendo com essas pequenas sondagens, com drones na Polônia, etc. Bravo, Inter, escalar para desescalar, mas é um escalar para desescalar extremamente perigoso. Em que sentido? Vamos supor que eles realmente iniciem um ataque nos Bálticos. Você se encontraria com a linha de frente, com a OTAN, com os americanos que já estão meio que se retirando, meio que ameaçando, não fornecem mais armas, só vendem, e aí a gente entrega para os ucranianos aquelas armas que meu pai comprou na Feira do Leste. Se acontecer um ataque de verdade, onde deveria haver uma resposta coletiva e não houver uma resposta coletiva, só alguns países aceitam, mas outros, diante da ideia de um conflito real, direto com a Rússia, caem fora. E então a Rússia, tecnicamente, vai ver se é blefe. Bem, aí tudo desmoronaria, porque não haveria mais pessoas dispostas a apoiar a Ucrânia, não haveria. Isso é algo que também discutimos com Arestovich. Porque se os russos entrarem nos Bálticos, por exemplo, depois, para tirá-los de lá, você tem que mandar infantaria, não é só lançar mísseis ou drones. Quer liberar? Você tem que mandar gente para as trincheiras. Nesse tipo de cenário, só existem duas possibilidades, não tem muitas. Uma, a linha de frente se desfaz diante de uma possibilidade real de uma guerra direta com a Rússia. Muitos países recuam, o que pode ter um efeito cascata ou uma bifurcação, e se forma uma coalizão de países, de qualquer forma, decididos a continuar a guerra, mesmo talvez sem a França, sem a Espanha, etc. Com certeza a Polônia, Finlândia, Dinamarca, os Bálticos e assim por diante. Se Putin vencer essa situação, obviamente os países também estariam tão ocupados com seus próprios assuntos, nos Bálticos, que não conseguiriam apoiar a Ucrânia. Então, nesse cenário aqui,
Putin faria uma aposta enorme. Se vencer, vira um herói, mas se errar... E há uma resposta coletiva, instantânea, e isso também tem um efeito, digamos, de coletivização, né? Todos juntos. Então você não está mais lutando contra a Ucrânia com um monte de sucata enferrujada que a gente manda para eles, coisas dos anos 80, 70. Mas você se encontra praticamente lutando de verdade contra todo o mundo ocidental. E não de forma indireta, mas de forma direta. Esse é um cenário all-in. Se der certo, você quebra a coalizão. Se der errado, você encontra toda a coalizão contra você. Ultimamente, com a Hungria de novo alinhada na OTAN e na União Europeia, digamos que há também mais coordenação, então algumas questões estão vindo à tona. É preciso dizer que dentro dessa análise também deve ser considerada a questão do timing político. A Le Pen na França, Nigel Farage na Inglaterra, Alternative für Deutschland na Alemanha, que poderiam de qualquer forma embaralhar um pouco as cartas daqui a 1 ou 2 anos. E você teria uma Europa, certamente, que já está enfraquecida, ainda menos alinhada, e portanto, o momento propício para fazer uma coisa dessas. O risco não é agora, mas sim quando esses subirem e estariam mais propensos a sair fora. Sabe por que considero isso perigoso, Leonardo? Porque, no fim das contas, essa que é a aposta mais alta é a que tem a maior porcentagem de vitória. A mobilização parcial não basta, só prolonga o conflito por mais um ano. O conflito congelado não funciona, a mobilização em massa é insustentável, aceitar a derrota é insustentável. Essa é a aposta. Então, quando vocês me perguntaram antes qual é o sentido desse drone que vai até a Romênia e atinge um prédio, na minha opinião serve para sondar, assim como o que aconteceu antes, justamente qual é a reação em nível de coalizão dos países. Por etapas. Posso acrescentar um elemento à sua análise que me parece absolutamente correta. É um pouco o mesmo discurso da janela de oportunidade do Pacífico, ou seja, Putin pode pensar, antes que a Europa pense seriamente em armas nucleares, antes que ela coloque em campo sistemas de ataque em profundidade e defesa antimísseis, antes que tudo isso aconteça, eu entro em ação. Jogo antecipado, antes que a União Europeia reaja. Preste atenção, muitas das discussões que acontecem tanto na televisão russa quanto entre blogueiros militares são: se precisamos fazer algo para quebrar o apoio à Ucrânia, temos que fazer agora, porque eles estão se rearmando. Depois, obviamente, há quem conte de forma contrária, ou seja, pensem, eles estão se rearmando, então poderíamos instigar os russos a nos atacar. De certo modo, sim, é verdade, mas não como contam na televisão, porque isso é algo que nem sempre é dito na TV. Na TV parece que os países, certas pessoas, usam frases como os bálticos armados até os dentes. Todos juntos somam 30 mil homens, 3 tanques, cerca de 100 blindados e praticamente nenhum avião. E eles vendem dessa maneira. Estão se rearmando, então a Rússia poderia se incomodar com isso. Eles não estão se rearmando porque a Rússia invadiu outro país. Esse é o dilema da segurança feito com cherry picking. Sim, dito de forma ideológica, o cherry picking sem considerar o tempo. Mas é verdade que, do ponto de vista puramente estratégico militar, esse tipo de pensamento já foi aplicado muitas vezes. Vou dar um exemplo. A invasão da Polônia pelo pintor austríaco aconteceu principalmente porque ele queria fazer isso há muito tempo, inclusive a da Rússia. Mas também porque eles pensavam que França e Inglaterra, que estavam se rearmando, em um ano seriam inatacáveis. Então, paradoxalmente, às vezes você desencadeia o efeito de tenho essa janela de tempo, se eu tiver que fazer isso, tenho que fazer agora, ou vou acabar em uma guerra em 2 frentes. Sim, mas também deve ficar claro que o primeiro lançamento de dados dessa história não me parece que tenha sido feito pela Europa. Veja, me parece que a Europa está reagindo a uma situação, a um retorno da assertividade russa. Estou dizendo isso de uma forma bem suavizada de livro. É uma reação à europeia, aliás,
desencadeada pela Rússia e por Trump. Porque nós temos. É tímida também, porque se a gente for ver o que aconteceu na Crimeia, colocamos sanções por 1 ou 2 anos. Os gastos militares aumentam, que, de qualquer forma, estavam, ou seja, se olharmos a tendência, estavam em queda desde os anos 90, sobem um pouco com a Crimeia, e depois de 2 anos se estabilizam e voltam a cair. Só a Polônia, timidamente, começava a aumentar devagar. Tudo é reação. Não é do tipo, eu me armo porque quero invadir sei lá o quê. Eu nunca ouvi isso. Mas para quê? Por causa das televisões russas? Por causa dos carros russos? Por causa dos computadores russos? Por causa da... Por causa da comida? Não, por causa dela sim. Sem teste, fique tranquilo que aqui é romagnolo e tem sangue. Deixa pra lá que aquela... Vem sozinha? Você não precisa ir até lá. Como dizia Lundini, eles vêm cumprimentando todos. Demos uma risada, mas a situação não é tão engraçada assim. Sexto cenário, porque obviamente deve ser considerado. A Ucrânia desmorona por desgaste até o final do ano. Muito improvável, mas não impossível. Errado? Ultimamente saiu mesmo o Kyiv Independente fez uma entrevista sobre a mobilização deles, onde também abordam a questão da queda no número de voluntários, pessoas sendo recrutadas nas ruas e assim por diante. Obviamente, isso seria sustentável para a Rússia, muito sustentável, inclusive no nível político. Pedi para fazerem outra coisa, e deixo isso aqui caso queiram ver outros fatores. Irã, ganhos inesperados, além da queda de Orbán, são outros fatores que incluímos na discussão. É interessante, na minha opinião também é perigoso, o fato de que o cenário que dá mais chances para a Rússia vencer é justamente o mais arriscado. Aquela do risco, do vamos ver se conseguimos quebrar esse apoio. E é interessante, porque esse discurso surge de forma quase natural dentro da discussão dos blogueiros militares russos, que foi feita 1 semana atrás, 2 semanas atrás. Ou seja, atingir os centros produtivos na Europa que abastecem a Ucrânia, que são intocáveis neste momento e que provavelmente a Ucrânia vai aumentar cada vez mais sua própria produção. Também existem os mecanismos internos de colapso, verificados um por um. Há o colapso interno, a falta de apoio externo, o colapso por atrito. Obviamente, levando em conta também aquelas lives que eu fiz sobre as divisões internas, nacionalistas a favor e contra Zelensky. O famoso discurso do SBU contra o GUR, Azov contra o Exército Regular. Azov e os corpos de exército não querem absolutamente nenhum acordo com os russos. Então, todos esses fatores também foram considerados. Talvez depois eu disponibilize o arquivo para download, pois é bem mais longo. E no meio também colocamos a questão da mobilização russa sobre o andamento, e ali usamos tanto as minhas fontes quanto todas as do Fontana. Acho que há 2 meses fizemos uma live sobre o andamento das perdas, do recrutamento de ambos os lados, aproveitando as fontes declaradas por eles mesmos, porque muitas vezes acabam deixando escapar quantos recrutaram este ano, etc. E então, com os prós e contras dessas declarações, a gente consegue mais ou menos entender como está o andamento. Com certeza, o dado mais interessante, e isso pode ser evidenciado também pelo que acontece em campo. Quase nada, honestamente. Voltamos aos níveis de 2022. Em relação aos avanços, esse é o cenário, o acompanhamento do recrutamento. Russo, além de encontrar os dados de sempre, quantos foram contratados, quantos são voluntários. Declarações de Medvedev, várias declarações de Peskov, declarações oficiais. Também do Ministério da Defesa russo. O custo, quanto eles declararam que iriam pagar. Para dar uma ideia, se vocês forem mais para baixo no documento, encontram isso, que em agosto de 2024 a taxa de recrutamento declarada por eles, então usamos os números declarados por eles, era de cerca de 750 por dia.
No final de 2024, 1.720 por dia, na verdade eles declararam 158 mil contratos, dos quais 400 mil eram federais mais regionais. Em janeiro de 2025, como vocês podem ver, os números continuaram muito parecidos, 1.700 por dia. Em março e abril de 2025, tinham caído para 1.200, 1.300. Se você pegar esses números e comparar com a tabela da oferta comercial, vai notar que toda vez que há uma queda, aumenta na oferta comercial para a sustentabilidade. No verão de 2025 tinham caído para 1.000 certo. Já em maio e junho houve uma queda. No verão de 2025 a queda continuou. E hoje são 800 por dia, ou seja, uma queda de 20%, dois sinais principais. Primeiro, a taxa está caindo, pelo menos 20 no primeiro quadrimestre de 2026. Em segundo lugar, o bônus médio está explodindo de 195 mil rublos no verão de 2024 para 1,47 a 1,55 milhões. De oferta média de março de 2026, ou seja, multiplicado por 7 ou 8 vezes. Por que isso aqui é interessante? Sempre me perguntei, isso é sustentável? O Estado russo gasta mais para recrutar menos. Essa é a definição operacional de saturação do mercado de trabalho militar. Nós te pedimos para fazer algumas projeções, ou seja, se eles quiserem aumentar o número de homens, como estava no ritmo de 30 a 35 mil por mês em maio e junho de 2025, eles poderiam fazer isso gastando 10 vezes mais do que gastavam em março e abril de 2025. O problema é que nesse período a economia também desacelerou. Esse modelo, pelo que a inteligência artificial nos diz, é politicamente insustentável. E do ponto de vista econômico, eles poderiam fazer isso por 1 ou 2 anos, no máximo 18 meses, e depois você teria um colapso, porque não consegue pagar as pessoas 10 vezes. Na verdade, a última coisa que eles fizeram foi inteligente. Eles não ofereceram dinheiro. Pois é, eles ofereceram o cancelamento das dívidas. Na última oferta do Putin, eles cancelam até quanto era mesmo? 140 mil dólares, mas não lembro quantos. 10 milhões de rublos. 26 de maio de 2026, Putin assinou uma lei que cancela até 10 milhões de rublos, cerca de 140 mil dólares, em dívidas para os novos recrutados. Você adota uma estratégia inversa. Cancelam sua dívida ao invés de dar dinheiro, já que ele não existe mais. Essas dívidas já eram incobráveis de qualquer forma. Mas você os recuperaria de qualquer jeito. Exato. Uma espécie de perdão de dívidas. De destruidor de arquivos. O cartel de cobrança do destruidor de arquivos, destruidor sim, na versão russa. Isso é inteligente. Não te dou nada e vai morrer. Mas também não tiro nada de você. Não tem nada. Se você tem 140 milhões de mil dólares de dívida, meu amigo, acho que na Rússia, com tanto dinheiro, é como ter na Itália, acredito, 1 milhão de euros de dívida. Madonna? Ah, não sei. De qualquer forma, é interessante essa nova estratégia. Mas essas coisas, o aumento e a mudança de estratégia, cancelar sua dívida ou não te pagar, são todas sintomáticas de uma dificuldade extrema em continuar um recrutamento nos níveis de 2024 e 2025. Vamos ver o motivo pelo qual aqui temos o Leonardo e o Lanzarone nacional. Ultimamente, os americanos... Eu tinha feito uma série de lives como A Secar el Orso. Para quem não viu, A Secar el Orso é uma live onde eu demonstro, com fontes OSINT e o uso de vários artigos apoiados por outros estudos de outros think tanks, como Tossin, etc. Como os ucranianos, nos últimos 8 meses estão sistematicamente e deliberadamente destruindo antenas, sistemas de alerta antecipado, radares, sistemas Buk, S-300, S-400, Pantsir, etc. Na área entre os corredores de Zaporízhia e Zaporízhia, principalmente. Por coincidência, há alguns meses, os ucranianos, até mesmo usando balões,
começaram a transformar a estrada Mariupol-Melitopol em uma rodovia da morte, que lembra um pouco a rodovia da morte no Iraque. Por quê? Porque eles degradaram muito as capacidades russas naquela área específica. Então essas coisas sempre precisam ser consideradas em conjunto. Então me permitam se estou sendo um pouco prolixo. Em conjunto ao ataque a Moscou. O ataque a Moscou contra alvos que os russos precisam defender obrigatoriamente. Eles são obrigados a defender por questões de honra nacional. E já ocupam muitos dos recursos antiaéreos disponíveis para os russos. Os russos queriam até recomprar os S-400 vendidos à Turquia, como já mostrei no artigo. Eles precisam fazer uma escolha. Eles também têm recursos limitados. A Rússia é enorme. Então, ou você defende Moscou, e tem que fazer isso de qualquer jeito, senão vocês viram a confusão que dá, ou defende o corredor. Um pouco, 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 um pouco. Neste momento, esses pontos vermelhos são todas geolocalizações de caminhões e veículos blindados russos destruídos, e não são só os ucranianos que dizem isso. Esses são mapas publicados pelos think tanks russos. Este, por exemplo, é o Ribar, que documenta todos os ataques dos ucranianos ao longo dessas estradas, que agora conseguem, com drones, chegar a 80, 100 quilômetros praticamente para fazer interdição. Ok? Ok? Essas coisas precisam ser consideradas em conjunto. Temos os ucranianos comprando as JDAM com kit planador. Temos os ucranianos criando seu próprio kit planador para suas bombas FAB de origem soviética. Temos a Ucrânia adquirindo os Gripen, tendo já recebido os Mirage 2000 e utilizando os F-16. Aliás, a notícia de hoje, ainda não confirmada, é que um F-16 lançou algumas bombas e foi engajado por caças russos. Não aconteceu nada, mas mostra que os ucranianos estão começando a usar o planador com os F-16. Se juntarmos todas essas coisas com a destruição dos sistemas, etc., percebemos que os ucranianos, provavelmente nos próximos 6 meses, começarão a fazer exatamente o que os russos fazem. Ou seja, lançar bombas de 80 a 100 quilômetros em áreas que já foram degradadas do ponto de vista das defesas aéreas para começar a desmantelar. E é interessante que essa atividade se concentra muito, veja só, no corredor de Zaporizhia, que é relativamente fácil de interditar porque há apenas essa estrada que leva de um lado ao outro com pontos de acesso. Então, se você quiser atrapalhar a logística russa na área, você se concentra apenas nessas coisas aqui e cria um monte de problemas. O outro é um fator técnico que Leonardo vai nos explicar. Por que os Gripen? Porque se eles derem um certo míssil para os Gripen, as coisas ficam interessantes. Por favor, Leo. Sim, eu me infiltrei nessa live de última hora. Tenho que dizer que gostei muito de ouvir o Mirko enquanto ele contava todos esses cenários que ele tinha me enviado, mas eu não tinha entendido direito, não tinha entendido bem o que eram. Então, a questão do Gripen é interessante, porque todas aquelas operações que o Mirko acabou de listar, ou seja, mirar nos radares, nos sistemas antiaéreos nessa área, a região da Crimeia e a parte mais próxima do mar que vocês estão vendo, agora serve justamente para fazer um trabalho de preparação e enfraquecimento das defesas aéreas. Aquilo que antes podia ser feito com os HIMARS, que conseguiam alcançar, mas depois não conseguiram mais, agora pode ser feito com as bombas planadoras que... é mais sustentável. Eu diria, custa muito menos, são menos sujeitas às contramedidas eletrónicas, mas isso traz um problema. Agora, o problema que surge é aquele que mencionamos desde o início. Quando chegaram os F-16, ou seja, você com os F-16, quando chegaram há alguns anos, você não pode pensar em ir incomodar os Su-35 ou os MiG-31, porque o braço da Força Aérea Russa com os R-77 e os RU é mais longo. E há provas de abates confirmados da Ucrânia aqui a 180 quilômetros, só para dar uma ideia. Um MiG-29 se você precisar ejetar. Disse o piloto que nem sequer teve o aviso antecipado. Mas não, porque aqui sempre houve essa disparidade tecnológica que é objetiva, pois os caças russos são tecnologicamente superiores
em termos de mísseis e radares aos ucranianos antigos. Então os Su-27 ucranianos e os MiG-29 ucranianos estão em um estágio muito mais antigo em comparação com os russos. E com o famoso Trackwise Scan, uma coisa que não foi feita, algo que é o travamento do alvo. Com o mesmo movimento do radar russo, é possível abater aeronaves ucranianas a grande distância sem que elas tenham sequer um alerta. Só quando o míssil guiado por radar é ativado nas proximidades imediatas do alvo. Então sempre dissemos que os F-16, pelo menos em uma fase inicial, teriam apenas um papel defensivo. DCA, contra-aéreo defensivo, ou seja, defender o espaço aéreo ucraniano contra drones e mísseis russos, porque faltava um míssil capaz de cobrir essas distâncias. Neste momento parece que a Suécia vai fornecer à Ucrânia 2 tipos de Gripen. Primeiro os Gripen C, mais antigos, e depois, num futuro próximo, os Gripen E. Seriam 16 agora e, ao que parece, 20 Gripen E mais adiante. Embora também tenha-se falado em 100 a 150 aeronaves, mas se falou sobre isso porque esse é mais ou menos o tamanho, até mesmo o tamanho mínimo, até pequeno, de uma força aérea ucraniana. Então, se esses Gripen forem armados com o míssil Meteor, ou Meteor para dizer a italiana, que é produzido pela MBDA, estamos falando de estender o alcance de forma considerável, porque o Meteor é conhecido por ter 2 características importantes. Antes de tudo, um alcance máximo de pelo menos 200 km e, principalmente, possui uma no Escape Zone, tem a melhor no Escape Zone do mundo, superior até à da AMRAAM americana. O que é a no Escape Zone? É uma área ao redor do míssil em que o abate é certo, porque esse míssil tem um sistema propulsivo com um ramjet. Então ele é propulsionado durante todo o voo, não apenas com um foguete que o separa do avião ou o booster e faz ele realizar um primeiro voo, um primeiro trecho de voo e não apenas um segundo foguete. São chamados de mísseis de duplo impulso porque têm 2 foguetes, 2 motores a foguete, um para lançamento do avião e outro que atua na fase final do engajamento fornecendo energia ao míssil. É uma boa solução, mas ter um sistema propulsor que impulsiona o míssil durante todo o seu voo permite que ele persiga o avião em várias manobras. Melhor do que qualquer outra aeronave, do que qualquer outro míssil. Neste momento, o Meteor é muito temido, nós o usamos, a Coreia do Sul também o utiliza. E... Aliás, sabe o que importa? Não é tanto assim, porque um só não é uma arma milagrosa. Então esqueçam esses títulos sensacionalistas. Vão chegar 16 Gripen. Eles mudam a guerra? Não, isso é besteira. A questão é a seguinte: se os ucranianos conseguirem, com poucas dezenas de aviões, atrapalhar ou impedir o lançamento das bombas planadoras pelos aviões russos, já é alguma coisa. Porque eu te atiro o míssil a 150 quilômetros, você atira, mas sabe que eu estou lá e posso te atrapalhar. Exato, você muda o ritmo das coisas. Além disso, com um risco baixíssimo, lança e vai embora. De distâncias em que provavelmente nem os S-300, nem os S-400, não sei se conseguirão engajar. Porque você atira no avião russo que está lançando a bomba planadora, se abaixa no terreno, ele perde o lock e você vai embora. Se você estiver a 150 quilômetros, no tempo em que o S-400 dispara os mísseis, se você já estiver fugindo em outra direção, teoricamente deveria escapar. Esse fator não existia antes. Os russos sempre dispararam sem serem incomodados. Ou, ao contrário, os ucranianos poderiam, de forma localizada, em algumas áreas que eles degradaram de maneira apropriada. Do ponto de vista da resposta e do aviso russo, fazer exatamente o que os russos fazem, lançando bombas planadoras. Sim, e você disse uma coisa importante. Para arruinar uma operação aérea de um avião não, ou 2 aviões, não é necessário necessariamente abatê-los, basta simplesmente fazer uma ação para desorganizar a operação. Por isso, o Su-34, que é o bombardeiro de linha de frente, que é o principal caça tático de ataque da linha de frente da Rússia, em um certo momento se encontra rastreado, travado com um míssil nas costas, precisa interromper a missão, provavelmente precisa também marcar. Diz o Caio, se houver então alguns AWACS da Saab, ou seja,
o avião ucraniano lança o míssil e vai embora, o AWACS mantém o alvo russo iluminado. Ele terá que enfrentar um míssil que não vai desistir dele. É um pouco o cenário Índia-Paquistão, foi assim que o Paquistão trabalhou. Poderia funcionar desse jeito, então, na verdade, esses Gripen poderiam servir como escolta ofensiva, antiaérea ofensiva. Enquanto os Mirage e os F-16 lançam as bombas planadoras, também podemos pensar que, O Mirage 2000 não é capaz de fazer grande que. Então, porém, é uma aeronave pequena e rápida, que na verdade ele lança as Hammer, que de qualquer forma tem um sistema de guiagem, tem também um sistema de propulsão, porque todos falam de bombas planadoras, certo? Aquelas sem propulsão, se lançadas em alta altitude e velocidade, alcançam 80 a 100 km, que depois são os mesmos dados que vimos das FAB com o kit 1PK russo, que é o kit das bombas planadoras. As distâncias são essas, mas se você colocar um mínimo de propulsão, não vai fazer 150 km, então você aumentou o alcance, você deu cobertura aérea, o mínimo para manter os caças russos afastados, e antes disso degradou radares e sistemas antiaéreos, S-300 e S-400. Então é possível que em áreas limitadas da linha de frente, para ações pontuais, uma vintena, trintena, quarentena de aviões possam adquirir uma superioridade aérea localizada e realizar certos tipos de missões ofensivas. Aqui está, esta é uma JDAM, não é propulsionada, esta é a americana, que também é muito sofisticada do ponto de vista aerodinâmico. Depois tem aquelas, as Hammer francesas, e tem as que são produzidas na Ucrânia. Agora, por que a Ucrânia começou a produzir suas próprias bombas planadoras e isso não está fora do alcance industrial ucraniano? Porque quem sabe fazer... drones a gente precisa. O que custa fazer? 2 asinhas em uma velha FAB? Sim, se os russos conseguiram com o kit 1PK que parece feito em oficina, com todo o respeito, não é muito sofisticado tecnologicamente e nem em design o kit 1PK russo. Os ucranianos, com todo o apoio ocidental que têm, podem ter feito mais, resta saber. É interessante sempre relacionar as notícias, porque os ucranianos compram JDAMs americanas com o kit planador, pois servirá como solução temporária até que a produção interna deles se fortaleça. Mas eu te faço uma pergunta, como vamos lidar com a interferência no GPS? Porque sabemos muito bem que os russos são muito bons em guerra eletrônica, são muito bons em interferir até mesmo nos sinais de GPS. Tanto que até os próprios HIMARS tiveram problemas. E me parece que até as JDAM lançadas de terra também. Não sei se você lembra, isso foi há 2 anos. É preciso ver como os ucranianos vão lidar com esse tipo de problema. Ou seja, a interferência nos sinais de GPS ainda está por se ver, porém, olha, o importante é isso. Digo só uma coisa e depois te deixo em paz. Hoje conversei com um dos nossos seguidores. Você fez um short justamente sobre o assunto Gripen e um dos nossos seguidores perguntava, mas por que o Gripen só agora? E essa é outra, é uma boa pergunta e existem muitos motivos. Antes de tudo, já se passaram mais de 4 anos de guerra em que os ucranianos treinaram pessoal e readquiriram uma força aérea de padrão ocidental. Primeiro com os F-16, depois com os Mirage 2005. E por que não deram para eles antes? Primeiro porque a força aérea ucraniana não estava pronta mentalmente e organizacionalmente. Muitos já treinavam com os Gripen há algum tempo. Eles também usavam os A-10, a menos que fosse um DCIF, ou seja, The Thief. Talvez tenham achado que no fim seriam inúteis. Ou talvez tenham dado a eles algum tipo de treinamento, não sabemos, mas os Gripen que estão disponíveis hoje, esses 16 mais antigos, há 2 anos, 3 anos, ainda não estavam disponíveis. Porque nesse meio tempo, até a Suécia mudou o seu processo de aquisição, ela adquiriu a versão E, que é mais avançada e que serve para substituir os antigos Gripen C. Então, é claro que não dava para fazer tudo no começo, em 2004, 2003, quando em 2004. Tenham em mente que nós, italianos, também quando passamos do F-104 para o Eurofighter Typhoon, foi um salto geracional. No meio do caminho, precisamos de F-16 e do Tornado ADV, a versão de caça de interceptação do Tornado IDS que nós temos.
simplesmente para mudar a mentalidade da nossa Força Aérea, que precisava passar de um F-100 e 4 de terceira geração para um Eurofighter de quarta geração e meia, é muito diferente passar de um 104 para um Typhoon e passar de um 104 para um F-16 para um Typhoon, porque você já entrou em um modo organizacional de voo e operacional que é completamente diferente e que te aproxima do Typhoon. Não é um salto muito grande, não é um salto de 10 metros, é um salto de 2. E eu disse isso aqui quando fazia a live sobre o F-16, que o sentido do F-16 era construir a Força Aérea Ucraniana do futuro, não era ter um avião que combatesse imediatamente, era começar a se mover nessa direção. Isso. E aí eu encerro, te passo a bola. Eu fico muito feliz que tenha o Gripen no lugar do F-16, porque o meu medo na época do F-16... O que a gente dizia? Vão lá recuperar, pessoal. 3 anos atrás a gente dizia que o Gripen era o avião ideal. Não por acaso, eles também fizeram alguns exercícios recentemente, pousando em algumas rodovias, etc. Veja só, em algumas rodovias, quem sabe onde os ucranianos vão espalhá-los? Mas acima de tudo, alertei. Cuidado para não deixar os americanos monopolizarem a aeronáutica. A dar a eles os F-16, porque uma vez que se acostumam com os F-16 um dia, quando a Ucrânia for independente, se Deus quiser, quando tiver que escolher seu avião, tendo apenas F-16 há 10 anos, o que vai escolher? Já tem o velho F-16? Pega um belo F-16 Block 70 lindíssimo, um grande avião. Até a Bulgária comprou um desses. Eu temia que a Europa deixasse todos os campos para os americanos. Estou muito feliz, tenho que dizer que Macron fez bem em dar o Mirage para eles, porque pelo menos deu uma alternativa. Ele ficou bem na fita, e agora com os Gripen, o futuro da aeronáutica ucraniana começa a ficar azul e amarelo com a aeronave certa para eles. Até porque depois em toda a OTAN, encerro de verdade, depois todos nós estamos nos readestrando para operar a partir de bases dispersas. Recentemente até mesmo um F-35B italiano, alguns F-35B italianos treinaram na Finlândia. País que eu adoro, a Finlândia, e não pelas razões que você pensa, mas porque eu estive lá. Eu adoro a Finlândia, gosto demais. E eu... Dou desculpas, pior ainda, olha. Eles foram treinados justamente para esse tipo de operação que a OTAN realizava nos anos 70, me parece, acho que também nos anos 80. Depois eles pararam, porque o mundo mudou, veio a paz, os dividendos da paz. E agora estamos nos retreinando também para esse tipo de operação. E finalmente, muito bem. O Gripen foi criado para isso, por uma série de razões que vocês podem ver na live sobre o Gripen, que graças a Deus fizemos há um tempo atrás. Então... Agradeço muito ao Lanzarone Nacional, obviamente, não são 16 cinzas, 16 Gripen. Esqueçam os artigos Wunderwaffen, etc. Sempre fomos muito moderados nas expectativas sobre o uso dos F-16. Aliás, eu diria que acertamos. É interessante conectar todas essas coisas que acontecem no campo. Seja da atividade do lado ucraniano, seja as contramedidas russas, seja o recrutamento, as dificuldades, as escolhas que acontecem no campo. Tudo indica que, muito provavelmente, os ucranianos começarão a ser mais ativos, seja para combater a ação russa com os planadores, seja para serem realmente proativos. Em algumas áreas específicas, onde sabem que degradaram as defesas russas o suficiente para começar a incomodar. E com o que têm, agora são capazes de fazer isso. Obrigado. Agora sou eu quem faz a pergunta. Mas a ponte de Kerch, na sua opinião, eles vão mirar nela? Não tem mais muita validade. Talvez, se desistirem e a estrada ficar intransitável e não mais dos russos, voltem a passar por lá. A ponte de Kerch, você tem a estrada interditada pela atividade e o ponte de Kerch, que é bastante vulnerável. Mas acredito que lá existam algumas linhas europeias. Não derrube aquilo para criar grandes problemas, porque fazia muito sentido danificá-lo, derrubá-lo. Durante o período da ofensiva ucraniana, agora que os ucranianos, de um jeito ou de outro, estão fazendo contenção, destruir a linha logística atrás da linha de frente faz sentido, mas aquela na Crimeia não, porque você nunca vai chegar lá. Então eles fazem algo mais limitado ao setor que os próprios russos tentam abastecer. Aquele setor agora se tornou nem mesmo secundário, mas terciário.
Porque considere que existe a parte sul do Oblast de Kherson, depois tem a Crimeia, e esse setor se tornou bastante adormecido desse ponto de vista. Então você não vê um valor simbólico em atingir fortemente, em cortar aquilo? Eles já estão atingindo Moscou. Bem, certo, verdade. Eles já ultrapassaram esse limite também. Então, obrigado ao Leonardo, e agora vou responder às suas perguntas. Depois, falaremos sobre o que ocorre na linha de frente, já que algumas situações são bem localizadas. Mas percebe-se uma estratégia voltada para a economia, que se conecta com os pontos que mencionamos antes, 20 a menos no recrutamento e a oferta comercial, que já não é mais uma oferta comercial, mas sim um cancelamento das dívidas. E então, deve haver necessariamente uma racionalização do que quero fazer na linha de frente. Algumas são desligadas para manter outras ativas. Mas antes de passar para isso, vamos agradecer ao patrocinador desta noite, que obviamente é a NordVPN. Então, meus senhores, vocês precisam melhorar sua proteção com um aplicativo de segurança. Tudo em um só. Porque hoje a NordVPN é a VPN mais avançada. Graças ao antivírus NextGen, praticamente um aplicativo de segurança digital, tudo em um, é útil pensar na NordVPN não apenas como uma ferramenta, mas como um escudo para a vida digital. Uma proteção completa e super intuitiva, tudo em um único aplicativo e com uma só assinatura. O antivírus NextGen é um companheiro perfeito de aventuras para navegar na internet. Principalmente em conjunto com o NordVPN, porque juntos criam uma barreira muito poderosa contra as ameaças online. Seja contra golpes e phishing, ele bloqueia sites, links suspeitos de golpe, é anti-malware, porque também escaneia os arquivos que você tenta baixar e os bloqueia antes que possam te infectar. O dispositivo anti-rastreamento, porque impede que rastreadores e anúncios invasivos sigam sua atividade online. Coisa que eu não faço, porque sempre recebo pesquisas do Subito TI e coisas do tipo. E o filtro de chamadas, que avisa se você receber uma ligação que pode ser um golpe. Então, melhore sua proteção com um aplicativo de segurança. Tudo isso com uma oferta exclusiva. NordVPN, 4 meses extras aqui com o link. Você encontra, obviamente, na descrição, nos comentários e no chat. Aliás, tem também a cláusula de que, se você não gostar, depois de 30 dias, você tem a garantia de reembolso. Então você pode até cancelar quando quiser. E além disso, você apoia o que fazemos aqui com Lanzara, Capitini, Madaluno e todos os outros convidados. Quanto à frente, não, Léo, você pode comentar tranquilamente sobre a frente, sobre o que acontece. É interessante ver como algumas áreas ficam ativas e depois se desativam. Agora vou colocar alguns mapas, só para mostrar que no final são limitadas. Um pouco como aconteceu com os ucranianos, agora está acontecendo com os russos. Os ucranianos, sabiamente, embora tardiamente, adotaram uma postura defensiva, esperando por muito tempo. Lembremos que até mais ou menos o final de 2023, eles ainda estavam muito indecisos sobre adotar uma postura defensiva, a menos que houvesse grandes avanços defensivos. Furono grossi scazzi. Zaluzhny, Zelensky e os outros. Neste momento, é interessante notar como os russos têm claramente como principal objetivo Donetsk e Lugansk. Então dá para perceber isso também pela quantidade de exércitos posicionados na área. O vermelho indica os esforços mais recentes deles. O que eles conquistaram nos últimos meses está claramente indicando uma intenção de convergir em direção a Kramata e Sloviansk. Vale notar que no que diz respeito à parte central, que vai de Pokrovsk até praticamente Velika Novozilka. Na verdade, aqui os russos estão parados tentando conter. E é exatamente aí que, por outro lado, os ucranianos concentraram mais unidades e começam a ganhar terreno sobre os russos. O outro esforço secundário dos vermelhos, por outro lado, é bem óbvio e não é de flanquear. A linha de resistência ucraniana baseada em Kuliaipole era centrada em Kuliaipole, depois eles perderam Orihiv, Kamiansk, que perderam porque os russos queriam contornar as linhas, só que os ucranianos, aproveitando
Esses 6 meses, de qualquer forma, de conjunções astrais, porque teve a questão da remoção do Starlin. Houve um inverno extremamente frio, houve a falta de aumento da oferta comercial e assim por diante. Querendo ou não. No final, conseguiram criar mais linhas defensivas, especialmente na região de Zaporísia. E os russos, porém, continuam determinados a se aproximar de Zaporísia pelo flanco. Tecnicamente, até hoje eles não tomaram nenhuma capital de oblast. Então é um pouco difícil, se voltarmos à questão dos cenários, até mesmo vender uma vitória parcial para salvar a própria imagem. É bastante óbvio que os principais esforços, aqui fica ainda mais evidente, são para chegar a Kramatorsk e Sloviansk. E vamos também aos detalhes em si. Em azul, há linhas onde os ucranianos apenas contêm. E em vermelho, onde os russos, por outro lado, tentam atacar. Então, como vemos, a maior parte da frente ucraniana está parada. No sentido de que toda a parte central, que vai de Liman até Dobropilha, Pokrovsk e ao sul desta, é uma frente de contenção para os ucranianos. Quanto às áreas de Kamiansk e ao norte de Kuliaipole, essas são as frentes onde os ucranianos tentam atrapalhar a atividade russa, ameaçando pelo flanco enquanto eles tentam contornar. Para dar uma ideia, esta é a região de Kuliaipole, Kamiansk. Zaporísia. Os ucranianos atacam praticamente pelo flanco de onde estão posicionados os exércitos russos, que tentam chegar pela retaguarda de Orikiv. E depois, Zaporizhia. O objetivo parece ser contornar Orikiv e depois Zaporizhia. Os ucranianos atuam pelos flancos, tentando afastá-los, para não permitir que os russos tenham um flanco seguro. Da última vez, há 3 ou 4 meses, os russos tinham chegado até aqui. Estamos falando de algumas incursões, eles já tinham chegado tecnicamente. Nos subúrbios de Zaporizhia, os ucranianos, nos últimos meses, recuperaram território e empurraram os russos em direção a Kamiansk. É interessante notar que, nesta parte da linha de frente, os ucranianos estão muito ativos. Nas outras partes da frente, eles apenas reagem. Também na frente norte, em Volchansk, os russos continuam tentando criar essa zona de amortecimento, mas se limitam a isso. Aqui estamos na região de Sloviansk, Kramatorsk, e como vocês podem ver, todas as ações são conduzidas pelos russos. Eles estão se posicionando ao redor de Kramatorsk e Sloviansk, tanto na direção de Siversk para Sloviansk, quanto de Soledad para Kramatorsk. Em Liman, mais ao norte, onde eles também tentam tomar Lyman, o problema é se o recrutamento atual está em 800 por dia. Os próprios russos dizem que é necessária uma mobilização parcial para conseguir tomar Kramatorsk e Sloviansk de assalto. A situação mais particular, que é uma dessas peças principais de que os russos precisam para se aproximar de Kramatorsk, é Kostiantynivka, que neste momento está sofrendo muitas infiltrações por parte dos russos, que também chegaram pela zona central. Como pode-se ver, obrigado. Desculpem, vou beber um pouco. Essas infiltrações praticamente ameaçam pelos flancos. Kostiantynivka, e essa ameaça é levada adiante continuamente por pequenos núcleos de infantaria. No último período, eles também tomaram Bereztok, que fica bem perto da cidade. Eles conseguiram tomar algumas áreas dentro de Ilinivka, que era um dos bairros de Kostiantynivka, no flanco. Eles estão mais ou menos dentro de Stepanivka e estão se movendo em direção a Dovabalka. Como você pode ver, a tentativa é clara. É interessante notar que já faz cerca de 2 anos que se está lutando em frente a Kostiantynivka. Esta é a primeira vez que se nota infiltrações russas, até mesmo já localizadas, em alguns casos bem dentro de Kostiantynivka. Tanto no flanco leste quanto no flanco oeste, Kostiantynivka é uma peça essencial para os russos conseguirem começar a avançar mais ao norte. Estas são as últimas geolocalizações feitas pelos ucranianos. Por outro lado, elas mostram onde os russos estão atacando e em quais áreas.
E como se pode ver, até mesmo os mapas mais pró-ucranianos mostram os russos já neste setor em Iliniivka e mostram também infiltrações russas em vários pontos da cidade. Então, não há uma linha de defesa. Neste momento, a linha de frente está bastante dispersa. Por outro lado, as duas estradas. Também há um jornalista da BBC que percorreu essa estrada aqui e existem alguns vídeos. Mostra como essa estrada está realmente cheia de veículos ucranianos destruídos e que se tornou inoperável para as tropas ucranianas. Literalmente repleta de unidades destruídas, principalmente de transporte. As duas estradas principais, que passam dentro de Kostian e Iliniivka, atrás, estão sendo alvo de ataques. Então, provavelmente durante este ano, o máximo que os russos podem fazer é se aproximar de Kramatorsk e Sloviansk, provavelmente tomar Kostian e Iliniivka. E não é um grande resultado se até o outono eles obrigarem os ucranianos, que de qualquer forma nós sabemos como eles são. Mesmo que os russos consigam tomar grande parte de Kostian e Iliniivka, muito provavelmente os ucranianos vão continuar tentando se infiltrar e resistir casa por casa, só para atrasá-los, um pouco como fizeram com Pokrovsk, né? Aquele jogo de empurra-empurra contínuo. Provavelmente essa história vai se arrastar, talvez eles percam a maior parte da cidade, mas vão continuar, digamos, ataques rápidos e recuos, por muito tempo. Estamos em junho. Senhores, se houvesse uma ofensiva russa, ela já deveria ter começado. Há uns 2 meses. O tempo é curto. Normalmente, já em março começava, assim que terminava o período ruim. Março, abril, maio, junho, já é um período, digamos, utilizável. Nos países do leste, especialmente na Ucrânia, perderam-se 3 meses, junho, julho, agosto, setembro, outubro, depende muito do tempo das chuvas. E dessas coisas aí. Não se vêem grandes ofensivas russas, não se vêem retomadas de vários frontes. Muitos frontes russos estão bastante parados e tudo está concentrado na área ao redor de Sloviansk, Kramatorsk e Kostiantynivka. Liman. Esses são os frontes ativos por parte dos russos, os outros frontes estão completamente adormecidos. Vou dar um exemplo, toda essa faixa de terreno aqui ao redor de Kupiansk. Às vezes tentam chegar a Borov, mas não há grandes ações ofensivas. Assim como não há mais grandes ações ofensivas por parte dos russos ao sul de Pokrovsk. Nesta área, aqui na verdade, é a zona onde os ucranianos estão mais ativos. Essencialmente, os avanços russos são 2, o do Donbass e o de Zaporizhia, que de qualquer forma é também o mais instável. Você tem os russos avançando de um lado e os ucranianos avançando de outras 2 direções. Pela primeira vez desde o início desta guerra, a quantidade de território conquistado. Para o bem ou para o mal, foi quase negativo para os russos, acho que positivo em 15 quilômetros quadrados. É interessante ver isso de forma geral, o fato de que há uma desaceleração. Mas eu sempre digo, olhem também para a qualidade do terreno conquistado de um lado e do outro. Porque se eu conquisto 15 quilômetros de campos, é diferente de conquistar 15 quilômetros quadrados de Antokostiantynivka, tanto pela dificuldade quanto pelo valor do terreno. De fato, a próxima coisa que tentaremos fazer com inteligência artificial não é analisar os quilômetros quadrados conquistados de um lado e do outro, mas analisar a qualidade desses quilômetros quadrados. Primeiro, classificando o terreno urbano com sistemas defensivos e coisas do tipo, assim se entende melhor o valor dos quilômetros conquistados ou perdidos. Que valor isso tem? Porque se você conquista 10 quilômetros quadrados de campos que não tem nenhum fosso, é uma coisa. Se você conquista 10 quilômetros quadrados de uma cidade, é outra história.
Então deveria ser dividido por um modelo de sim. Interessante, porque faz dividido por um modelo, o modelo deve. Nós temos todo o mapeamento de todos os sistemas no mapa. Então não tem problema. Dos fossos antitanque às trincheiras ao arame farpado, então podemos classificar a qualidade do terreno. Inclui os 3 tipos de defesas. Tem só o arame farpado, tem os fossos antitanque ou são só trincheiras. E aí você já pode fazer uma classificação nesse sentido aqui. O outro é se é terreno elevado, se é terreno urbano. E já consegue fazer uma avaliação muito mais realista, na minha opinião, e também se inclui um ponto extremamente importante, porque pode ser território urbano, mas, sei lá, é uma vilazinha de 10 casas, né? É outra coisa se, por exemplo, for Kostiantinívica. Isso vai nos permitir, no futuro, fazer uma avaliação melhor, se distanciando de todos aqueles que fazem os mapinhas. Mais 10 quilômetros, menos 10 quilômetros, simplesmente em termos de quilômetros quadrados, mas sem avaliação do terreno ou do solo, em relação ao seu valor tático ou estratégico, que é, sabe? Nós também evoluímos. Acho que essa é uma forma interessante de avaliar melhor a quilometragem. Sempre fui contra aquele famoso discursinho. Sobre o número de quilômetros quadrados tomados, é preciso ver onde, se são quilômetros quadrados tomados, onde há 50 quilômetros de trincheiras, valas, etc. É óbvio que o avanço seja mais lento, assim como é óbvio que se alguém superar esse sistema, inevitavelmente o avanço seria mais rápido. Portanto, sempre olhe as coisas do ponto de vista dos quilômetros quadrados em si, sem avaliar o terreno. Não faz muito sentido, porque senão poderíamos dizer a mesma coisa sobre os ucranianos que estão avançando contra Kamiansk há cerca de 6 meses e conquistaram poucos quilômetros. E faz sentido, os russos tomaram posse de todos os sistemas defensivos, que antes pertenciam aos ucranianos. Então essas avaliações sempre precisam ser feitas tentando contextualizá-las melhor com os dados. Veja, este é o sistema, se eu tirar as unidades, este é o sistema defensivo que nós mapeamos com as imagens de satélite. Nem sei mais quantas são, devem ser umas 300 mil, só para você ter uma ideia. Tanto que para vê-las, você precisa chegar a um certo nível de zoom, senão fica muito pesado. Essa camada, e se alguém for olhar, vê exatamente o que são, se são redutos, sistemas fortificados, etc, etc. Isso tem valor porque te faz entender o valor daquele terreno, o quanto é complicado conquistá-lo, etc. Então, o principal é o cenário desejável para esta guerra. E, honestamente, tanto do lado ucraniano quanto do lado russo, não existem cenários em que cada um possa realmente conseguir o que quer. Para a Ucrânia, a principal questão é a resistência. Simplesmente inibir aquilo de que se falava há 6 ou 7 meses, anulação estratégica. Eu não posso alcançar meus objetivos, então preciso fazer com que os outros não alcancem os deles. Até porque, sendo o país atacante maior, etc., com certeza eles têm mais a perder do ponto de vista da propaganda. Quer dizer, ninguém jamais teria esperado que a Finlândia resistisse ou até mesmo contra-atacasse, então, o país atacante. Aquele considerado e percebido como mais poderoso é o que tem mais a perder com a continuação do impasse. Porque é aquele que precisa se justificar externamente e internamente em relação ao prestígio internacional e interno sobre por que não está alcançando os objetivos que declarou. Isso também vale para o Golfo? Sim, absolutamente. Para o Irã, basta ficar lá e lançar alguns mísseis. E Trump, que antes queria derrubar o Irã, fazer o Golfo de Trump, levá-los de volta à Idade da Pedra, etc, etc. Mas ele já disse que já venceu. E o arsenal nuclear foi obliterado há 1 ano. Sim, o problema é esse. A guerra só pode terminar com cessar-fogo ou com o congelamento das linhas. Na verdade, não. Um congelamento das linhas significaria para os russos e para os ucranianos uma guerra contínua ao longo dos anos, mas remota. Ataques com mísseis e drones cada vez maiores.
Sob o ponto de vista da maioria dos militares, não meu. Também mostrei blogueiros para vocês antes. Rússia! Isso não é uma condição aceitável, porque os ucranianos, apoiados pela produção europeia, que pode ser atingida pelos russos, mesmo que muitos defendam justamente atacar a produção de drones europeia que apoia a Ucrânia. O número de drones lançados pela Ucrânia contra a Rússia aumentará a cada mês, e isso pesa mais para quem tem mais a perder. Sabe, 4 anos bombardeando Kiev, já nem vira mais notícia. Moscou bombardeada pela primeira vez. Isso não acontecia desde a Grande Guerra Patriótica na Segunda Guerra Mundial. É notícia. Tentem entrar na imagem coletiva russa e tentem exportar esse modelo aplicando à China ou à América. Imaginem se amanhã 500 drones iranianos atingirem Washington ou 500 drones taiwaneses atingirem Pequim, isso seria tolerável, isso seria aceitável. Que imagem isso passaria desse país? A última vez que alguém atingiu algo na América foi uma guerra de 20 anos no Afeganistão. É tão verdade que recentemente vimos o lançamento de Oreshnik, alguns Oreshnik, talvez justamente em reação à doutrina, na doutrina estratégica. Os ataques em nível estratégico dos ucranianos, que honestamente nessa situação de impasse tático operacional, a única coisa que eles podem fazer é agir em nível estratégico. Mas isso a gente já dizia no começo de 2025, quando começaram a atirar. Eu também já dizia isso antes. Não. Eu achava que os ucranianos não deveriam fazer isso em 2023. Pois é. A estratégia defensiva é sempre a melhor. Neste caso, expostos. Você direciona seus ataques em nível estratégico para aumentar o custo do adversário, esperando que algo aconteça. Sim, é verdade, um Oreshnik fez isso, um Oreshnik acabou em Donetsk. Isso foi confirmado também por vários contatos que tenho na região, que ele caiu ao norte, entre Kramatorsk, Kramatov, Sloviansk. Porque se o vídeo espontâneo foi feito por russos, eles mostram claramente a queda de um Oreshnik ao norte de Donetsk. Não se sabe se está na Ucrânia ou Rússia, mas é um Oreshnik, pois os 6 grupos de 6 são visíveis. É interessante que tenha caído, não se sabe se em área controlada por ucranianos ou por russos deve ter ocorrido algum problema. Também é interessante o outro caso. O outro Oreshnik lançado foi lançado contra uma base a 80 quilômetros de Kiev. No caso, era um aeroporto, mas nem sequer atingiu o aeroporto. Na verdade, atingiu alguns galpões secundários e assim por diante. Por outro lado, sempre fica a dúvida, e essa é uma hipótese sobre a qual conversávamos com Lanzara em particular. A velocidade de descida desses projéteis cinéticos era bem diferente da do primeiro Oreshnik. Muito diferente. Diferente demais. Ou talvez tenham sido filmados de mais longe. Não, há imagens. Eles também foram filmados agora de mais perto. Até mesmo T. Eu imaginei uma geometria diferente de ataque, porque se não são muito verticais e são mais inclinadas... Poderiam ter pegado menos velocidade, provavelmente, mas havia uma diferença enorme entre as descidas. A cinética daqueles que tínhamos visto quando atingiram Dnipro. Em comparação com esses eram tão lentos que quase me lembravam as submunições iranianas que vimos. E ainda assim, é claramente um Oreshnik. Eu imaginei que poderiam ter colocado a ogiva, talvez em um míssil que não era o Oreshnik, e que não tem. Os russos costumam adotar a modularidade, permitindo usar uma ogiva em diferentes tipos de míssil. Eles podem ter usado um míssil que talvez simplesmente atinja menos velocidade, menos altitude e, portanto, inevitavelmente, as ogivas chegaram com menos potência cinética. Também se nota que a parábola é menos tensa. Se vocês olharem os de Dnipro, eles são literalmente quase verticais. Aqui, por outro lado, dava para ver que chegavam de forma muito mais balística.
Então você está dizendo que realmente pode chegar a um confronto direto entre a OTAN e a Rússia? Não há risco nuclear, nenhum dos dois recorreria a armas nucleares. É justamente essa a questão. Se ficar no clássico, o problema é que para fazer um confronto clássico, você tem que ter culhão para isso. E esse é o jogo. Os russos e Putin, mais Putin. É que os russos, provavelmente, depois de todos esses anos, ainda têm coragem de ir lutar em uma trincheira. Eu não vejo isso acontecendo. Os italianos mandarem 10 mil homens para libertar Estônia, Letônia, Lituânia. Essa é uma aposta perigosíssima. Mas não é que restaram muitas cartas para os russos encontrarem um cenário em que consigam alcançar o resultado que tinham estabelecido no início. A mobilização total, ou seja, milhões de homens, é caríssima, impraticável do ponto de vista logístico e político. Ou seja, aquela parcial te dá um pouco de combustível. Mas não são 300 mil homens que vão mudar essa guerra, porque seria outro 2025, 2024, obrigado. Discurso do atrito. Os ucranianos tentam limitar a maior parte de suas ações apenas a ocasiões de oportunidade. Eles tiraram da cabeça as conquistas territoriais e ofensivas para manter o status quo. E eu acredito que a guerra vai continuar à distância, cada vez mais drones, cada vez mais mísseis, a menos que um dos dois estados tome uma decisão e faça realmente uma grande mobilização. Mas isso funciona melhor se você abrir uma outra frente completamente diferente, uma frente onde não há fortificações, onde não há mais nada, etc. Porque não adianta jogar 300 mil homens e espalhá-los nas linhas atuais esperando algum resultado. O paradoxo é esse. De um lado, eles são cabeças duras e, além disso, se colocam em situações das quais não conseguem sair. Então, na minha opinião, simplesmente vai continuar assim. Vai ser cada vez mais à distância e será cada vez mais difícil internamente. Do ponto de vista dos comentaristas russos, conseguir digerir essa situação é depois uma batalha interna. Vão vencer os falcões, vão vencer aqueles moderados, entre aspas, porque essa é a batalha que acontece internamente. Essa resposta é com os Oreshnik. Que depois esses Oreshnik também não causam tantos danos assim, né? Vão lá ver, os vermelhos dizem que derruba um prédio, perfura 4 andares, ou seja, 15 metros abaixo da terra. Vão lá ver, as crateras fizeram uns craterinhas de 2,5 metros, 3 de profundidade. Agora, num prédio, por caridade, você pode perfurar todos os andares, mas essas munições inertes, etc., se você atirar numa base aérea, o que você faz? São tão extensas, tão grandes, você faz 2 buracos que logo são consertados. Como funciona se houver algo explosivo ou se houver táticas nucleares, mas não cinéticas? Com cinéticas não funciona. Você pode usá-los para alvos de área macios como portos, refinarias, aeroportos e estruturas não fortificadas. E Millennium 7 Augusto calculava que cada ogiva de Oreshnik tem mais ou menos a força de uma Mark 84. Sim, mas com um apelo diferente porque não explode. Obrigado. Última e depois preciso encerrar. Quanto aos Taurus, há novidades. É que eles têm um uso tático extremamente limitado no final. Eu acredito que os ucranianos preferiram desenvolver mais a tecnologia dos drones, usar também drones com o lançamento de balões para atacar em profundidade. Mais do que os Taurus, como os Aimas, frequentemente usados para isso aqui. Um depósito, um quartel, algum alvo de valor. Ultimamente, eles fazem isso com drones, porque de qualquer forma é um diálogo em quantidade limitada. Então, não é que... E os Taurus têm uma ogiva especial chamada uma ogiva com 2 explosivos. Por boa parte, obrigado. Me vem à mente a Brooch, que também é em tandem. É usado principalmente para alvos protegidos. E de fato, adivinha onde eles exportaram? Para a Coreia do Sul. Vai saber porquê. Porque a Coreia do Sul vai usá-los para atacar instalações subterrâneas ou bunkers protegidos, inclusive da liderança norte-coreana em caso de conflito. Uma arma muito específica. Última coisa,
Eu e o Lanzarone estaremos em Cúneo, no dia 7, às 17 horas, no Nuovo Cúneo. Basta digitar Nuovo Cúneo que você encontra. É um centro esportivo, cultural, tem os campos, etc. Eu também coloquei o mapinha do Google, Nuovo Cúneo. Entrada gratuita. Nos vemos lá, vamos conversar sobre um pouco de tudo. Do Pacífico, a guerra na Ucrânia e tudo mais. Obviamente, vamos levar tudo isso conosco. Os livros? Então, se vocês quiserem comprar alguns livros e fazer uma sessão de autógrafos com a gente. Perguntas livres. Nós costumamos interagir bastante com o público. Vocês já conhecem o que falamos, se nos acompanham, não precisam de repetição do que comentamos nas lives. Vocês querem ir lá para conversar diretamente conosco e ter todo o tempo para nos fazer perguntas diretas, que talvez não possamos responder no meio de uma live que já tem seu próprio tema. Algo assim. De qualquer forma, vocês encontram os cartazes no meu Telegram, em todas as redes sociais. Então, obrigado a todos. Obrigado ao Leonardo que apareceu e boa noite. Diálogo.